Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Primeira coisa que ele já nos ensina aqui é que existe sempre uma disciplina por trás de acontecimentos. E aqui Davi está atribuindo que Deus, na sua ira, está disciplinando ele com fúria. Na verdade, Deus não faz isso. Eu explico. Sabe o que acontece? Acontece uma coisa chamada legalidade. Legalidade nada mais é do que a justiça de Deus sendo colocado à prova diante de uma situação aonde precisa prevalecer as leis de Deus. Quando você faz alguma coisa errada, Satanás, que é o nosso acusador, que é o nosso promotor, aquele que age contra nós, ele pega na lei de Deus e apresenta, tá aqui. Então, segundo as suas próprias palavras, ele é audacioso, ele fala desse jeito com Deus. Deus mantém Satanás numa coleira curta, uma corda curtinha, não deixando ele fazer tudo o que precisa, mas dá espaço para ele bater papo. E aí ele chega, tá aqui. Sabe o que ele nos acusa? Pecado. Só que aonde abundou o pecado, superabundou, falamos na segunda-feira, a graça de Deus. E aí é que é o segredo da coisa. E nós vamos chegar lá. Calma. Vamos chegar lá. Tuas flechas se cravam fundo em mim, e o peso de tua mão me esmaga. Por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa de meu pecado. E é aqui o ponto. É aqui a chave. Por onde portas são abertas e que entram coisas que nos atingem. Cometemos pecados, cometemos tropeços, nós tropeçamos. Muitas vezes nós tropeçamos mais do que poderíamos, mais do que precisava. E Davi andou tropeçando bastante, mas Davi tinha um coração que era flexível. Bem-aventurados flexíveis, porque não serão quebrados. Disse alguém, se eu não me engano foi o J.B. Carvalho, e eu pensei essa frase muito interessante. Os flexíveis são aqueles que têm o coração como Davi, um coração que está disposto a mudar, a se aquebrantar. Mas eu errei muitas vezes e agora não tenho condições mais de pedir perdão. Você é quem se engana. Deus te perdoa quantas vezes for preciso. Você só não pode ter malandragem. Caiu uma vez, foi sincero o seu perdão? Ele perdoa. Caiu de novo, ainda que seja no mesmo lugar, mas foi sincero o perdão. Você tem um desejo ardente de não fazer de novo, Deus perdoa. Caiu de novo, Ele vai perdoar isso até o fim. Só que, lembre-se, aquele que erra muitas vezes, sem estar atento à repreensão, à disciplina, pode não se levantar mais. E esse é o problema do pecado. O pecado nos destrói. Não se engane. Não se engane, porque o pecado, ele realmente nos destrói. E quando você peca de maneira deliberada, de maneira onde você não está atento ao que Deus quer de você, aí então você começa a entrar num precipício, numa ladeira que não tem fim. Mas vamos lá. Texto na tela, vamos continuar, porque esse texto precisávamos de ler ele todo. Versículo 4. Minha culpa me sufoca, e um fardo pesado um fardo pesado e insuportável. A culpa destrói emocionais. A culpa pelo que você fez ou pelo que você não fez. Pessoas que deveriam ter feito coisas que não fizeram. É um pai que não ama do jeito que precisava amar, que trata diferentes, ama um mais do que o outro. Ou o filho, que não ama os pais do jeito que precisava amar, o cônjuge do jeito que devia amar, ou então que não fez o que precisava fazer. O fato é que a culpa, ela destrói de dentro para fora. A culpa pelo erro, pelo pecado, pela falha, pela negligência. A culpa traz destruição dentro do nosso emocional. E isso destrói a alma. E muitas vezes pessoas enfrentam problemas de saúde que são aqui, psicomáticos. Problemas de saúde que são na mente.
Mas problemas de saúde que, embora seja na mente, eles se manifestam no corpo. Manifestam com feridas, manifesta com enfermidades, manifesta com câncer, manifesta com diversas formas, mas a origem daquilo foi emocional. E a pessoa começa a mergulhar naquela onda onde a culpa, o medo vai se aumentando e tudo que você foca se expande, tudo que você fica olhando, você atrai mais do mesmo. E é por isso que a maneira que você pensa sobre o que você está vivendo é fundamental para as mudanças. Você tem que olhar para frente. Você não deve ficar olhando para as circunstâncias, porque senão você pode ter um acidente. Quando você está dirigindo, eu dirijo muito moto, né? Eu adoro moto, e quando eu estou dirigindo e eu presto atenção no obstáculo próximo, eu estou suscetível a bater, a cair, a desequilibrar. Mas se eu olho para frente, se eu estou dirigindo e eu olho para frente, o risco de um acidente é muito menor. Portanto, você tem que olhar para frente. Você não tem que ficar olhando para as circunstâncias. Você tem que olhar para o outro lado quando você vai atravessar aquela situação. Não fica olhando para o seu presente. Fica olhando para frente, mas também não fica olhando para o futuro que te traz angústia, o futuro que te traz medo, o futuro que te traz preocupação, o futuro que te traz ansiedade. Olhe para frente no sentido de que você tem um alvo, você precisa perseguir esse alvo, esse objetivo, porque se você ficar olhando para o que você está vivendo, para suas impossibilidades, ficar olhando para suas limitações, aí você se esquece daquele que está com a mão estendida para você.